A figueira de Mateus 24 é a nação de Israel? É óbvio que não. Infelizmente, a esmagadora maioria dos pregadores, pastores, evangelistas, teólogos e líderes da Igreja Cristã atual têm dito aos seus rebanhos que a figueira mencionada por Jesus em Mateus 24 é a nação de Israel. No entanto, Jesus já nos advertia com estas palavras: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, em Mateus 22, 29. E embora a figueira possa, em algumas ocorrências, como em Joel capítulo 1, versículo 7, ser apenas um símbolo ou metáfora para representar a nação de Israel, porém, na esmagadora maioria das ocorrências em que surge a palavra figueira, esta se refere a uma árvore literal, como foi no caso de Adão e Eva, quando estes cozeram para si folhas de figueira e fizeram aventais em Gênesis 3:7. E, logicamente, a figueira descrita por Jesus em Mateus 24 não é nenhuma exceção a esta regra. Mateus capítulo 24, versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Se a figueira de Mateus 24 fosse mesmo a nação de Israel, então o arrebatamento da Igreja de Jesus Cristo estaria já iminente, desde o dia 14 de maio de 1948. Data essa que foi a data da independência de Israel, ou seja, seria agora um evento que poderia acontecer a qualquer momento e que já não dependeria de nenhuns sinais. Mas, na realidade, não é isto que o texto trata, pois aqui Jesus está apenas fazendo uma comparação de um facto literal observável que acontece às árvores de figueira a cada passagem da primavera para o verão, com outro fato literal que acontecerá no futuro, que é o arrebatamento da Igreja. E da mesma forma que, quando vemos que os ramos de uma figueira se tornam tenros e brotam folhas na primavera, sabemos que logo a seguir, ou muito em breve, virá o verão. Também do mesmo modo, quando os discípulos de Jesus, que são a Igreja dos últimos dias, virem que já aconteceram todos os sinais descritos por Cristo em Mateus 24 e que antecedem a sua vinda, os quais incluem o surgimento do Anticristo, guerras, fomes, pestes e terremotos do período chamado Princípio das Dores, mais a abominação da desolação no lugar santo do Templo de Jerusalém, a meio da 70ª semana de Daniel, mais os dias de grande tribulação contra os escolhidos, que são os cristãos, e por último, o escurecimento do sol e da lua. Aí sim saberemos que ele estará perto e às portas, ou seja, na iminência de vir arrebatar a sua Igreja, conforme todo o contexto que antecede os versos 32 e 33 e que vem desde o versículo 1 até ao versículo 31. Mas como posso eu provar cabalmente e sem sombra de nenhuma dúvida que a figueira de Mateus 24 não é a nação de Israel, mas apenas uma árvore literal como as demais árvores da terra? Fácil, mesmo muito fácil. É só abrirmos as nossas Bíblias em Lucas 21, que é um outro texto paralelo a Mateus 24 e que fala do mesmo tema, dos sinais que antecedem a vinda de Jesus Cristo para arrebatar a sua Igreja. E em Lucas 21, do 29 ao 33, diz o seguinte: e disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já têm rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que está
já perto o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Reparem que o tipo de linguagem utilizada por Lucas foi o mesmo utilizado em Mateus 24. E se a figueira brotando fosse a independência da nação de Israel, o que seriam então todas as outras árvores? Pois, se fossem nações que adquiriram a independência, então bem depois da independência de Israel, houve a criação de várias outras nações, como no caso dos vários países que surgiram da divisão da União Soviética e da Jugoslávia e da divisão da Checoslováquia em 2 países. E a cada dia poderão surgir novas nações. E isso não faria lógica nenhuma. Se a figueira fosse mesmo Israel, então o que seria o Brasil? Uma bananeira? Um marmeleiro? Uma palmeira ou uma laranjeira? E os outros países? Existem no mundo milhares de espécies de árvores frutíferas diferentes. No entanto, só existem 193 países em todo o mundo. Facto esse que vem provar cabalmente que a figueira de Mateus 24 que brota não é a independência da nação de Israel, mas sim uma árvore literal que, como as demais, brotam na primavera e logo a seguir virá o verão. E Jesus usou esta parábola para fazer uma comparação com o tempo da sua vinda para arrebatar a sua igreja. Que do mesmo modo que, após aparecerem os brotos e as folhas tenras em árvores na primavera, e logo a seguir vem o verão, assim também, quando todos os sinais descritos por Jesus em Mateus 24 e que antecedem a sua vinda estiverem todos cumpridos, aí sim ficará perto e iminente o arrebatamento da igreja da terra até ao céu.